Meu nome é Lucas. Tenho 28 anos. Após o meu divórcio, me mudei para uma pequena cidade chamada Morro Verde, no interior de São Paulo. Além da casa dos meus pais, eu não tinha realmente mais para onde ir, então acabei indo viver na antiga casa do meu avô. Ele faleceu alguns anos atrás e deixou o lugar para nós. A casa fica a cerca de 10 minutos fora da cidade, em um terreno de 5 hectares, rodeado por uma vasta área de mata fechada. É um lugar muito tranquilo. Eu pensei que fosse gostar disso. A casa é antiga, com pisos de madeira que rangem, portas que emperram. O tipo de lugar que sempre parece um pouco frio, não importa o quão alto esteja o termômetro. Mas era de graça, e eu não tinha outra opção melhor. As primeiras noites foram normais. Desempacotei minhas coisas e fiz uma limpeza. Passei a noite sentando na varanda com uma cerveja. Era tranquilo, sem trânsito, apenas o som do vento nas árvores e o ocasional chamado de um mocho. Mas depois, os barulhos começaram. A primeira vez que os ouvi foi na 7ª noite. Eu tinha acabado de me deitar por volta da meia-noite. Estava quase adormecendo quando ouvi assobios do lado de fora. Não era uma melodia que eu reconhecesse, apenas uma melodia lenta e quebrada, fora de tom. Parecia alguém andando pela mata atrás da casa, assobiando enquanto passava. Isso me deu calafrios, mas achei que fosse algum caçador ou vizinho bêbado. Na noite seguinte aconteceu de novo, no mesmo horário, com a mesma melodia, mas desta vez parecia mais próximo. Levantei da cama e acendi a luz da varanda, mas não vi ninguém. Saí lá fora com uma lanterna e dei uma olhada no quintal. Nada. Sem pegadas, sem sons de alguém fugindo. Apenas o assobio, se afastando ainda mais para dentro da mata. Tentei ignorar. Durante alguns dias permaneci na cama e tentei dormir mesmo com o som. Mas sempre que começava, o assobio começava sempre por volta das 1h17 da manhã. Sei que parece um número aleatório, mas eu juro que sempre acontecia por volta da 1h15 ou 1h19 por ali. Era como um relógio. Comecei a pensar que talvez alguém estivesse brincando comigo. Alguém que soubesse que eu estava ali, sozinho. Liguei para a delegacia alguns dias depois. Um velho policial, a quem chamarei de Delegado Silva, veio até a casa. Ele já estava na cidade há muito tempo. Quando contei a ele o que estava acontecendo, ele ficou muito quieto. Ele me disse, palavra por palavra, que meu avô costumava ligar para a delegacia, relatando a mesma coisa. Dizia que alguém estava assobiando perto da propriedade à noite, sempre na primavera. Nunca encontraram nada. Achei que ele estava apenas ficando velho. Mas agora você está ouvindo o mesmo. Isso me deixou perturbado. Eu não sabia que meu avô lidava com isso. O delegado Silva me disse para manter as portas trancadas e ficar dentro de casa depois do escurecer. Passei a fazer isso. Não que eu já não fizesse isso antes. Eu conferi as janelas 2 vezes. Uma noite até coloquei cadeiras sob as maçanetas, mas o assobio continuava, cada vez mais perto. Uma noite, ouvi o som vindo de trás do galpão. Estava mais alto do que o habitual, como se a pessoa estivesse bem do lado de fora. Peguei a lanterna e olhei pelas cortinas. Não vi ninguém, mas não ousei sair de lá. Na noite seguinte, o som veio da porta da frente, bem ao lado. 3 assobios longos, depois um silêncio. No dia seguinte ele veio debaixo das tábuas do piso, juro por Deus. Era como se alguém estivesse no espaço do porão, assobiando para subir pelos ventiladores. Não dormi nada naquela noite. No dia seguinte, comecei a vasculhar o sótão, procurando qualquer coisa que meu avô tivesse deixado. Encontrei uma caixa com os diários dele. Ele escreveu sobre os assobios. Ele disse que isso acontecia todo ano, na primavera, por mais de 10 anos. Ele não sabia quem era, mas achava que era alguém observando a casa. Contou que costumava ficar acordado com um rifle perto da porta da frente, só por precaução. Disse que isso só acontecia quando ele morava sozinho, depois que minha avó morreu. Liguei para o delegado Silva de novo. Ele veio até a casa, leu o diário e parecia nervoso. Ele me disse para tomar cuidado. Disse para não abrir a porta se não souber quem é. Naquela noite fiquei acordado. Sentei no sofá com uma espingarda no colo. Uma espingarda que eu mal sabia como carregar. Esperei. À 1h17 da manhã, o assobio começou novamente, mas desta vez não veio de fora.
Veio do corredor, dentro da casa. Congelação total. A luz do corredor estava apagada. Eu podia ouvir o assobio se aproximando, passo a passo. Levantei, apontei a espingarda e gritei: "Quem está aí?" O assobio parou. Eu acendi a luz do corredor. Não havia ninguém. Não dormi mais naquela noite. Já se passaram 2 dias desde então e eu não ouvi mais nada. Eu estava ficando doente. Não sabia quem era essa pessoa. Não sabia por que eles me escolheram ou escolheram meu avô, mas era real e eu sabia que era. Não acredito em alucinações desse tipo, nem em nada paranormal. Essa era uma pessoa real. Depois daquela noite, tudo ficou em silêncio por 2 dias, sem sons, sem movimentos, sem nenhum sinal de nada. Eu pensei que talvez finalmente tivesse acabado. Na terceira noite, fui dormir pouco depois da meia-noite. Dessa vez, não fiquei acordado. Deixei a luz do corredor acesa, por precaução. À 1h17 da manhã, acordei com um novo som. Não era mais assobio. Eram batidas, lentamente com uma cadência peculiar. 3 delas. Estavam vindo de dentro da casa, da porta de trás. Depois, silêncio. Eu não me movi. Fiquei na cama, ouvindo. 1 minuto depois, ouvi um novo som. O rangido do piso do corredor. Depois outro. Alguém estava andando. A luz do corredor se apagou. Peguei minha espingarda, meu coração batendo forte, e saí do quarto. O corredor estava escuro, mas no final eu vi algo. Uma pessoa, vestindo roupas escuras, rosto pálido. Ela estava parada, imóvel, apenas me observando. Levantei a espingarda, mas minhas mãos estavam tremendo. Tentei falar, mas minha boca estava seca. Levantei a espingarda, minhas mãos tremendo. Gritei: "Não se mova!" com minha voz trêmula. Vi na escuridão a pessoa começar a levantar a perna e então virar-se como se fosse correr. Gritei: "Pare!" E naquele momento, ela disparou pelo corredor, fora da minha vista. Ouvi seus pesados passos, batendo na porta da frente, saindo para a escuridão. Corri até lá fora e disparei um tiro não para o ar, mas direto para a escuridão, quase esperando que eu a atingisse. Gritei: "Não volte mais!" O tiro me estourou os ouvidos, ricocheteando nas paredes da casa e no deck. Tranquei tudo, peguei meu caminhão e dirigi até a cidade. Dormi no caminhão naquela noite. Na manhã seguinte, o delegado Silva veio até lá e a porta da frente da casa estava destrancada novamente. Isso confirmou que quem quer que fosse tinha uma chave da casa do meu avô. Nada estava quebrado ou faltando, mas o delegado Silva sugeriu que eu trocasse as fechaduras e ele também, por fora dos registros, sugeriu que eu saísse daquela casa, porque alguém nas matas ao redor não estava nada feliz com o fato de meu avô ou eu estarmos naquela casa. Fui até a loja de materiais de construção da cidade e troquei as fechaduras naquela mesma hora. Depois disso, saí para a casa dos meus pais, em outro estado, e fiquei lá por um tempo. Deixei para o meu pai vender a casa. Tudo o que tinha valor sentimental pegamos, e o resto foi deixado ou vendido. Meu pai, claro, deixou de fora o fato de que há um estranho que está há décadas vigiando a casa. Como ele conseguiu uma chave? Quem ele era? Por que meu avô nunca disse nada, eu não sei. Isso tudo me incomoda profundamente. Pessoalmente, acho que era um louco perturbado, vivendo em alguma casa vizinha. Eventualmente, me mudei para uma área mais urbana. Essa experiência me deixou sinceramente tão perturbado que não consigo mais viver em um lugar isolado. Tenho 16 anos e atualmente moro na cidade, mas passei os primeiros 8 anos da minha vida no campo. Para algumas pessoas pode parecer estranho, pois desde muito jovem, eu e meus amigos tínhamos a liberdade de andar pela pequena vila sem que nossos pais nos supervisionassem. A região em si não era muito grande e a população toda somava no máximo 90 pessoas. Basicamente todos se conheciam, ao ponto de eu e meus amigos sabermos até os números dos carros e a quem pertenciam. Era um dia quente de verão. Eu e meu amigo, que vou chamar de Gustavo, estávamos morrendo de sede por uma Coca-Cola.
Naquela época, refrigerante era muito barato nos pequenos mercados locais e realmente só precisávamos de alguns trocos para conseguir o suficiente para comprar 2 latas. Por sorte, uma senhora idosa nos chamou de sua casa. Ela explicou que estava fazendo um chá de hortelã para todos, pois seu aniversário estava chegando. O problema era que ela tinha ficado sem hortelã. Então nos pediu para coletarmos 2 sacolas plásticas de folhas para ela e, em troca, compraria toda a bebida que quiséssemos. Eu e Gustavo achamos uma ótima ideia, já que eu não queria pedir dinheiro para meus pais. Logo depois, começamos a procurar pelas plantas. O sol estava literalmente queimando nossas testas e nossas roupas estavam encharcadas de suor. Procuramos pela hortelã, mas, apesar dos nossos esforços, mal conseguimos encher metade de uma sacola. Ficamos muito irritados, pois sabíamos que não havia como conseguir a quantidade suficiente antes do anoitecer. Ainda assim, continuamos andando e procurando, torcendo para que algum milagre acontecesse e encontrássemos um campo cheio das plantas. De repente, 2 homens altos se aproximaram de nós, completamente do nada. E quando digo altos, eles tinham provavelmente uns 1,75, mas para nós que tínhamos apenas 7 anos, pareciam gigantes. O que mais me surpreendeu foi o fato de estarem ambos vestidos de preto, com capuzes grandes e calças apertadas. Nenhum deles parecia ter mais de 17 anos, apesar de ser difícil discernir suas feições faciais. Eles nos falaram com uma voz amigável e infantil, suas palavras cuidadosamente escolhidas para não levantar qualquer suspeita. "Vocês 2 estão sozinhos?" Gustavo me olhou parecendo um pouco preocupado e fez um gesto com a mão, sinalizando para irmos embora. Infelizmente, linguagem corporal nunca foi meu forte. Então não entendi o que ele queria que fizéssemos. Concentrei minha atenção novamente nos 2 homens e falei, tentando manter uma voz animada. "Sim, estamos procurando hortelã." E então perguntei onde poderíamos encontrar um monte delas. "Já estamos procurando há muito tempo e estamos bem cansados. Agora não tenho certeza, mas tenho uma breve lembrança de um dos 2 homens sorrindo quando ouviram o que estávamos procurando. Um deles se agachou perto de mim e me deu um tapinha na cabeça. Gustavo rapidamente veio até mim, puxando meu braço levemente quando viu o homem me tocando. Sua expressão estava séria, quase um pouco em pânico, e ele perguntou: "Quem são seus pais?" Veja, de onde eu venho, essa pergunta normalmente pedia uma resposta com o sobrenome, pois como havia tão poucas pessoas na região, não nasciam muitas novas gerações. Portanto, perguntar sobre os pais era uma forma comum de identificar toda a linhagem de alguém. Gustavo nasceu no campo, então ele conhecia muito melhor as pessoas do que eu. Presumo que ele tenha ficado com medo porque não reconheceu os 2 homens, e o fato de estarem falando com 2 crianças pequenas, sem ninguém por perto, e até batendo em minha cabeça, já levantava uma bandeira vermelha para ele. Como ele temia, os homens evitaram a pergunta, parecendo que eu era o principal interesse deles. Na verdade, um deles disse: "Eu vi um grande campo de hortelã. Vê aquela colina ali? Foi de onde viemos. Se quiser, podemos levar vocês até o campo e ajudar a encher as sacolas, ou até mais." É claro que nós conhecíamos aquela colina. Gustavo e eu, junto com outras crianças, costumávamos brincar de esconde-esconde na floresta dela à noite, e era tão divertido que nem consigo descrever. Mas ainda assim, nunca vimos um campo de hortelãs lá. Após tudo, a única coisa que crescia naquele lugar eram milho, uvas e algumas melancias. Novamente, eu era uma criança bastante ingênua, e todas aquelas bandeiras vermelhas não significaram nada sério para mim. Acenei com a cabeça de forma entusiástica e puxei Gustavo pelo braço para que viesse comigo. Os homens pareciam satisfeitos e começaram a liderar o caminho. Fomos nos afastando cada vez mais da vila e comecei a sentir a mão de meu amigo tremer na minha. Nesse ponto, senti um calafrio na espinha, pois a vila já não era mais visível. A floresta estava bem à nossa frente, e eu percebi que não havia nenhum campo de hortelãs. Tentei perguntar aos homens onde estávamos indo, mas eles deram respostas vagas como: "Você verá", ou "Apenas tenha paciência." Comecei a suar também
e desacelerei um pouco. O pânico estava invadindo minhas veias e percebi que algo ruim estava prestes a acontecer, mas por algum motivo não conseguia parar de andar. Eu sabia que se qualquer um de nós tentasse dar para trás, algo realmente ruim aconteceria. Então, de forma discreta, Gustavo se aproximou de meu ouvido e até hoje me arrepio só de lembrar claramente desse momento. Ele sussurrou, o mais baixo que podia: "Tem algo errado com esses dois. Corre." Essa foi a última coisa que ouvi quando Gustavo começou a correr morro abaixo como louco, sua mão não rompendo o contato com a minha por um segundo. Eu corri como se minha vida dependesse disso, e provavelmente dependia. Pude ouvir os dois homens xingando e, eventualmente, começaram a nos perseguir de trás. Eu comecei a chorar de medo, sem parar, sem nunca desacelerar. Tenho certeza de que nem estava respirando, e não consigo entender como eu consegui correr quase 2 quilômetros até a vila sem parar ou respirar. A mulher que nos pediu para procurar a hortelã nos viu completamente cobertos de lágrimas e suor. Nossas caras estavam pálidas, como se todo o sangue tivesse saído de nossos corpos naquele momento. Em algum ponto, à medida que nos aproximávamos da vila, aqueles homens devem ter parado de nos seguir. Ela nos levou calmamente para dentro e nos deu um pouco de chocolate para nos sentirmos melhor. Perguntou o que havia acontecido, e Gustavo foi quem contou, já que minha boca estava completamente paralisada. Assim que ele terminou, a mulher nos lançou um olhar preocupado e repreendeu-nos por sermos tão estúpidos. Bem, ela repreendeu Gustavo dizendo que eu não queria segui-los, e ele insistiu em confiar nos homens. Depois daquele incidente, ele não foi mais autorizado a sair para brincar por um mês, enquanto eu precisei de muito tempo para me recuperar do pequeno trauma. Eu nunca soube quem eram aqueles homens ou o que queriam de nós. Olhando para trás, já mais velho, consigo adivinhar. E isso não me deixa bem. Enquanto corríamos, havia uma grande chance de eu ter tropeçado e caído, já que correr morro abaixo naquela velocidade era arriscado. Se não fosse por Gustavo, que agora é meu namorado, nem quero imaginar o que aqueles homens teriam feito conosco. Meus pais trabalhavam muito quando eu era pequeno. Ambos tinham que trabalhar em 2 empregos, porque precisavam de apoio extra para mim e para meu irmão mais velho, Eduardo. O trabalho deles nos mantinha firmes, mas ainda assim exigia que estivessem fora a maior parte do tempo. Então contrataram uma babá para nós por meio de um site. Era uma jovem, branca, talvez no início dos 20 e poucos anos, chamada Isabela. Durante uns 4 a 5 meses, a Isabela vinha todas as tardes cuidar de nós. Eu tinha 7 anos e Edu tinha 8, e ambos adorávamos ter a Isabela por perto. Ela era jovem, educada e cheia de energia, o que significava que podíamos nos divertir muito jogando com ela, ao contrário de algumas velhas senhoras que estavam sempre cansadas e de mau humor. Eu e Edu fazíamos aulas online, pois a escola seria difícil para meus pais acompanharem. A Isabela também ajudava muito nisso. Quando o verão chegou, meus pais disseram a Isabela que ela deveria descansar um pouco. Sabem, queriam que ela tivesse umas férias de verão agradáveis, especialmente depois de tudo o que ela havia feito por nós. Mas isso também significava que não teríamos babá para o verão. Meus pais não queriam passar pelo processo de encontrar outra babá confiável. Então, decidiram nos levar para a casa dos nossos avós. Eles moravam no interior de Minas Gerais, o que ficava um pouco distante da nossa casa em São Paulo, mas valeria a viagem, já que ficaríamos lá o verão inteiro. O fim de semana chegou, e no sábado começamos nossa viagem. A viagem foi linda, mas obviamente para eu pequeno, foi a experiência mais entediada e enjoativa da minha vida. Finalmente chegamos à casa deles, depois do que pareceu uma eternidade. Era uma casa de tamanho médio, parecendo uma cabana, no meio de um grande campo aberto, com uma floresta ao fundo. Um pouco afastado havia um prédio em estilo celeiro, com uma área destinada a animais como vacas, cabras, galinhas e outras coisas legais. Todos nós nos cumprimentamos, e logo meu avô quis nos levar para dar uma volta pelo local. Meus pais ficaram dentro de casa conversando com a minha avó,
que estava preparando o jantar para nós. A noite foi maravilhosa. Pudemos colocar a conversa em dia com meus avós e brincar um pouco com o cachorro deles, a Cora. Quando chegou a hora de dormir, meu irmão e eu compartilhamos um quarto com um beliche e uma TV. O quarto ao lado era o de meus pais, onde eles dormiam. Minha mãe e meu pai adormeceram rapidamente, pois estavam cansados da viagem e precisavam estar em casa no dia seguinte para o trabalho, segunda-feira. Eu e Edu ficamos acordados mais um tempo, assistindo a alguns desenhos na TV. Depois de um tempo, finalmente fomos dormir com a TV ligada. Por volta das 2 horas da manhã, fui acordado pelo som de passos do lado de fora da janela. Passos pesados. Eu não conseguia ver o que estava lá fora porque a janela tinha persianas cobrindo, mas o som me deixava inquieto. Edu não acordou porque a TV ainda estava ligada, mas eu conseguia ouvir os passos claramente. Então, ouvi um barulho estranho vindo da janela e após 2 segundos ouvi um grunhido. Alguém estava tentando abri-la. Fui até o quarto dos meus pais para acordá-los e contar o que estava acontecendo. Eles não acreditaram muito em mim, acharam que era minha imaginação, claro, mas quando foram verificar não havia nada lá. Então, descartaram como um som de algum animal. Afinal, estávamos no meio do nada, e talvez minha mente de criança realmente tenha pensado que fosse outra coisa. Eu voltei a dormir depois de uns 5 minutos deitada lá. De manhã, acordei com o delicioso cheiro da minha avó fazendo o café da manhã, enquanto meus pais estavam embalando as coisas para irmos embora. Todos nós tomamos café juntos, e depois meus pais partiram. Depois que saíram, meu avô levou eu e Edu para alimentar os animais, enquanto a Cora também estava passeando. Eu queria ficar com a coleira da Cora, então meu avô me entregou e disse para segurar firme. Enquanto caminhávamos pelo caminho, percebi que tinha que puxar a Cora um pouco a cada 5 segundos. Quando finalmente olhei para ver por que ela não estava andando, vi que ela estava olhando para algo. Ela estava fixada na floresta. Fiquei com um pouco de medo de olhar na direção, mas quando olhei, vi uma figura escura parada lá, nos observando. Embora estivesse totalmente vestida de preto, pude perceber que ela estava nos observando. Ele estava meio atrás de uma árvore, com as mãos na madeira, como se tentasse espiar por cima com o corpo inteiro. Olhei para meu avô para contar a ele, mas ele e Edu já estavam cerca de 5 metros à frente de mim. Corri para alcançá-los enquanto tentava puxar a Cora um pouco, mas assim que contei a meu avô sobre o homem na floresta, ele desapareceu. Foi como se ele nunca tivesse estado lá. Eu pensei que teria sido capaz de vê-lo se ele tivesse fugido. Mas onde ele poderia ter ido? Meu avô soubera sobre o que aconteceu na noite anterior. Então o fato de eu contar a ele algo assim não era uma brincadeira minha. Eu podia ver em seu rosto que ele estava preocupado, mas apenas disse que estava tudo bem e que provavelmente era um veado ao longe e que quando eu corri, o assustei. Depois de alimentarmos os animais, voltamos para a casa. Aproveitamos o resto do dia assistindo a filmes e brincando do lado de fora no jardim. Aquela noite, minha avó preparou o melhor jantar também. Havia muita comida. Então, depois de comer, fiquei muito cansado. Tomei um banho rápido de 10 minutos e fui direto para o quarto onde eu e Edu dormíamos. Mais uma vez, assistimos a desenhos por um tempo e logo adormecemos. Por volta da 1 da manhã, acordei com o som de cânticos do lado de fora da janela. Estava cantando a música do programa que estava tocando, um desenho chamado Cyber Chase. Edu, sendo um dorminhoco, não acordou com o som e, como mencionei antes, as persianas estavam cobrindo a janela, então eu não sabia o que era. No começo, achei que fosse meu avô fumando do lado de fora e que por algum motivo ele começou a cantar o tema porque ouviu na janela. Claro, isso era uma explicação estúpida, mas sendo a criança que eu era, gritei, "Vovô!" O cântico parou. Depois de 30 segundos de silêncio, então ouvi. "Ei, é o vovô. Sai daqui, criança. Eu quero te mostrar algo legal." Coloquei meus sapatos e saí de casa. Não havia luzes, mas lembro de como o céu estava bonito. Finalmente, cheguei até a janela onde vi meu avô parado. Ele estendeu a mão para eu pegar. Peguei sua mão e ele começou a me guiar até o celeiro. Tentei falar com ele perguntando onde estávamos indo,
mas não houve resposta. Comecei a repensar o que estava acontecendo. Por que meu avô estaria fora à 1 da manhã me mostrando algo legal? Porque ele estava com um suéter e capô. Então olhei para a mão de meu avô e realmente prestei atenção nela, só para perceber que não era a mão do meu avô. Era a mão de alguém muito mais jovem. Tentei puxar minha mão de volta, mas o aperto dele ficou mais forte. Não queria deixar ele saber que eu sabia que algo estava errado. Então fiquei quieto, apesar de meu coração bater forte. Então olhei atrás dele e notei um mango longo saindo das costas da calça dele. Aí foi quando eu realmente entrei em pânico. De repente, ouvi a voz do meu avô chamando da casa. Não disse nada, mas o homem virou a cabeça em direção ao som. Nesse momento de distração, puxei minha mão livre e comecei a me afastar. O homem ficou lá por um segundo, depois, de repente, correu em direção à floresta. Corri direto para casa gritando por ajuda. Quando entrei, meu avô estava me esperando com os braços abertos e minha avó estava com o telefone na mão, conversando com a polícia. Pouco depois, os policiais chegaram e começaram a procurar pela área. Encontraram o homem escondido em uma vala, não muito distante da casa. Na vala estavam algumas coisas que ele havia pegado do celeiro. E o mais perturbador de tudo, disseram que ele tinha um machado escondido na calça. Após mais investigações, descobriram que a fechadura do celeiro do meu avô havia sido quebrada, deixando o lugar aberto para que qualquer pessoa pegasse o que quisesse. No celeiro, havia muitas ferramentas que poderiam ter causado mais problemas. Depois de alguns dias, meu avô descobriu que aquele homem era o ex-namorado da Isabela, que vou chamar de David. David admitiu ter nos perseguido e planejava me levar naquela noite. Ele achava que seria mais fácil pegar uma garotinha, então foi atrás de mim. Ele disse que queria me pegar porque sabia que Isabela gostava muito de mim, e se ele ameaçasse me machucar, poderia fazer Isabela fazer qualquer coisa. David afirmou que queria principalmente me usar para se aproximar de Isabela, porque queria começar de novo e viver uma vida feliz com ela. Ele afirmou que não pretendia me machucar. Depois de todo esse incidente, nossos pais vieram nos buscar uma semana depois e começaram a procurar por empregos melhores para poderem ficar mais tempo com a gente. Eles também dispensaram a Isabela, o que é compreensível. Sou muito grato por a delegacia não ser tão longe da casa dos meus avós. Mas mais importante, sou grato por meu avô ter acordado naquela noite para ir ao banheiro. Mesmo depois de 20 anos, ainda me arrepia pensar sobre o que teria acontecido comigo naquela noite.